Então vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre, Senhor Jesus, nossas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecemos a vida, agradecemos por estar aqui, pelas oportunidades. Muito obrigado, Senhor. Permite que os teus mensageiros estejam conosco, nos amparando, nos intuindo. Ajuda-nos, Senhor, na execução da tua vontade, dos teus desígnios. Ajuda-nos, Mestre, a louvar o Senhor, a aprender a louvar o nosso Pai. Ajuda-nos no aprendizado do amor. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar que as dificuldades da vida são apenas lições. Lições que servem para o nosso aperfeiçoamento. Ajuda-nos a não enxergar nessas lições o mal. São lições. Fica conosco, Senhor, nesses próximos minutos. Abençoa cada um de nós. Abençoa também aqueles que não estão presentes, não puderam estar. A todos eles. Fica conosco nesses próximos minutos. Assim seja. Eu tenho duas notícias para dar. Uma boa e a outra má. Eu vou falar primeiro a notícia má. Fica melhor. Depois falar a notícia boa. Infelizmente, mais de 350 milhões de pessoas no mundo são afetadas por uma doença que vem se alastrando. Só no Brasil, essa doença já atingiu mais de 11 milhões, atinge mais de 11 milhões de pessoas. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde e não são atuais, porque essa doença, como eu falei, vem se alastrando, vem aumentando o número de pessoas afetadas. Essa doença é conhecida pela taxada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. O mal do século. Você já deve saber que doença é essa. Chama-se depressão. A depressão. Aumentou com a pandemia, tem aumentado com a pandemia, devido ao isolamento, às restrições diversas, a depressão. Segundo ainda a Organização Mundial de Saúde, até o ano 2030, a depressão será a doença mais comum no planeta. A doença mais comum no planeta, superando, inclusive, as campeãs, que são o câncer e as doenças cardíacas. Muito bem. Essa é a notícia ruim. Agora vem a notícia boa. A notícia boa. Esses dados eram enunciados, eram comentados pelo médium Divaldo Pereira Franco, que hoje já está com 94 anos de idade. Ele comentava esses dados num programa de TV chamado Transição. Quando então, foi neste momento que ele nos transmitiu, enunciou
um conjunto de 5 itens que ele denominou de Código de Joana de Ângeles, porque esse conjunto de 5 itens foram propostos, foram enunciados a ele pela sua mentora, a Joana de Ângeles. O Código de Joana de Ângeles. O que é o Código de Joana de Ângeles? Um conjunto de 5 princípios, itens, princípios, que exaltam a alegria de viver, o entusiasmo para a luta, o bom ânimo, a fé, a esperança. Essa palavra princípio, nesse contexto significa causa primeira, lei. São um conjunto de 5 leis que eu quero compartilhar. Eu peço licença a você para compartilhar esse conjunto de 5 princípios, 5 leis, que não são apenas um antídoto para a depressão. Não são. Não. Se fosse só isso, serve para muito mais. Então, vamos lá. O primeiro item, o primeiro princípio do Código de Joana de Ângeles. Há um sol brilhando dentro de mim. Há um sol brilhando dentro de mim. Não é o sol, o astro-rei. É a presença do amor de Deus em nós, em cada um de nós. Lembrando o apóstolo Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, quando ele diz: nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele, quem? Em Deus. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Trocando em miúdos, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Mas é preciso encontrá-lo, porque muitas vezes a gente está distante de Deus. Nós temos Deus em nós e nos esquecemos disso. Nós temos Deus em nós. Qual o melhor método, qual o melhor recurso para conversar com Deus, para ter essa intimidade maior com Deus? A prece, a oração. A oração. Os amigos espirituais nos dizem que a oração é o recurso que nós temos. Em tudo, a oração deve ser o nosso recurso permanente, olha, recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. A oração precisa ser esse recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Não precisa ser simplesmente articulada. Essa intimidade com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar a Deus, isso está lá na questão 659 de O Livro dos Espíritos. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em conexão com ele, em comunicação com ele. Os amigos espirituais ainda nos dizem que nós devemos cultivar a oração para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que coisa. Devemos cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida,
como a respiração. Façamos da oração, da prece, o nosso WhatsApp com Deus. A oração é o WhatsApp divino. É o WhatsApp divino. Há um sol brilhando dentro de mim. Essa primeira lei do Código de Joana de Angiantes. O primeiro princípio. Há um sol brilhando dentro de mim. O segundo princípio do Código de Joana de Ângeles é maravilhoso. A vida é bela. A vida é bela. Quando eu ouvi pela primeira vez, e quando eu li pela primeira vez, este princípio, a vida é bela, eu logo me lembrei de um filme italiano. Esse filme foi talvez o melhor filme italiano, o filme mais popular, o filme que deu maior número de bilheterias da história da Itália. Filme italiano. A Vida é Bela, 1997. Esse filme recebeu 3 Oscars. Melhor filme estrangeiro, ele bateu o nosso Central do Brasil. O melhor filme estrangeiro. Melhor ator, que é o Roberto Benigni, que é o próprio diretor do filme. Ele é ator, diretor e roteirista também. Comediante. E melhor trilha sonora. Esse filme conta a história de Guido e o seu filho Josué. Mais ou menos, aproximadamente, cerca de 6 anos de idade. Guido e Josué são levados a um campo de concentração nazista. Olha que horror! E esse pai faz de tudo para não mostrar a esse filho, uma criança, os horrores de um campo de concentração. Então ele usa a sua arte, a comédia. Ele mostra ao filho que tudo aquilo que se passa ali no campo de concentração é um jogo, e assim ele vai levando. A mensagem do filme, a mensagem que o filme quer passar, é que a felicidade pode ser encarada, a felicidade não depende, a felicidade, mesmo diante de dificuldades, ela depende do modo como as coisas, como a vida é encarada, mesmo diante de dificuldades. Essa mensagem que o filme passa. As dificuldades têm que ser enxergadas como desafios, os obstáculos, as enfermidades, tudo que a gente considera ruim, como mal, males, são desafios que a vida nos coloca para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Então, essa é a mensagem que passa. Apesar dos horrores dos campos desse campo de concentração nazista, apesar da enorme quantidade de pessoas exterminadas, do enorme extermínio desses campos de concentração, havia sobreviventes. Sobreviventes, pessoas que enfrentaram com coragem o horror, enfrentaram tortura, fome e injustiça e venceram, superaram. E quer ver um exemplo? Um exemplo. Viktor Frankl.
psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, passou por 4 campos de concentração nazista. 4 campos. Esse camarada sofreu horrores. A esposa também foi levada a outros campos de concentração. Os pais e o irmão. A esposa estava grávida. A esposa morreu de esgotamento. Os pais morreram. O irmão morreu. Ele passou horrores. No entanto, ele retirou daí, e essa mensagem da vida, ele retirou aí benefícios daí. Escreveu um livro que foi best-seller, O Sentido da Vida, mostrando que a vida tem um sentido. E daí ele criou a logoterapia, que é a terapêutica do sentido da vida. Há em cada um de nós uma razão para viver. Então, veja, a vida é bela. A vida é bela. O poeta Rabindranath Tagore, que escreveu pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, poeta que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1913, Rabindranath Tagore, poeta indiano. E ele diz: quando a vida se instalou na minha inteligência, se expandiu na minha inteligência, foram estas as minhas primeiras palavras: eu amo a vida. Quando a vida me ensinou a crescer e a juventude me embriagou o corpo, dando-me força e valor para a luta, eu repeti as minhas primeiras palavras: eu amo a vida. Quando o vinho da minha vida, amadurecido pela idade, levou-me às reflexões e ao arrependimento, novamente balbuciei as minhas primeiras palavras: eu amo a vida. E só então eu constato que a vida me ama. Rabindranath Tagore. E é por isso que eu fico com Gonzaguinha, quando ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. A vida é bela. A vida é bela. Este é o segundo item, o segundo princípio, a segunda lei do Código de Joana de Ângeles. Há um sol brilhando dentro de mim, o primeiro. A vida é bela, o segundo. E o terceiro princípio do Código de Joana de Ângeles é: eu nasci para amar. Eu nasci para amar. Todos nós nascemos para amar. Ninguém nasceu para odiar. Porque o amor é lei da vida e Deus é amor. Emmanuel tem um pensamento muito profundo, meio complexo, mas é muito bonito. No seu poder de síntese, ele disse, isso está lá no livro Pensamento e Vida, no último capítulo, capítulo 30. Ele vai dizer: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita com a mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Muito bacana isso. O amor é a lei da vida. Eu nasci para amar. É uma lei.
é um princípio que Joana de Ângeles nos traz. Eu nasci para amar. Há uma música de Roberto Carlos, de hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida, ele vai cantando, e lá pelas tantas ele diz, e para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. É uma ingenuidade. Nossa, gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou amar quem me ama. Não me ama, eu não amo. Não é assim. O amor é incondicional. O amor verdadeiro é incondicional. Amar, verbo intransitivo. O amor é incondicional. Então, este é o terceiro princípio do Código de Joana de Ângeles. Eu nasci para amar. É interessante que André Luiz nos lembra isso. André Luiz tem uma mensagem, uma página que se chama Tudo é Amor. Tudo é amor. Mas antes eu vou aqui recordar uma questão de O Livro dos Espíritos. A questão 614, quando Allan Kardec pergunta aos orientadores espirituais que se deve entender por lei natural. E os orientadores espirituais respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem, da criatura humana. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja, a criatura humana só é infeliz quando se afasta da lei. Então, eu não sou infeliz por causa dos outros ou por causa das situações. Eu sou infeliz porque eu me afastei da lei. A criatura só é infeliz quando se afasta da lei. E a gente se afasta tanto da lei. Tanto da lei. André Luiz diz, tudo é amor. Tudo é amor. Quando a gente se afasta, o amor é uma lei, quando a gente se afasta da lei, a gente desvirtua o amor, degenera. Afastamento significa degeneração. O amor é desvirtuado, degenerado. Tudo é amor. Caridade, por exemplo. Caridade é amor que auxilia. Caridade é amor que auxilia. E até determinados vícios, imperfeições, paixões, que também são amor, degenerados. Recebem nomes especiais. Por exemplo, o amor exclusivamente a mim mesmo, a si mesmo, recebe um nome chamado egoísmo. O egoísmo é o amor exclusivamente a si. É amor. O amor que enlouquece recebe o nome de orgulho. Orgulho é um amor que enlouquece. O amor que se embriaga recebe um nome especial. Vaidade. Vaidade é o amor que se embriaga. E até o ódio que você e eu
imaginávamos que era o oposto, a antítese do amor, na verdade, o ódio é o próprio amor que adoeceu gravemente. O ódio é o amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Porque eu nasci para amar. Nós nascemos para amar. O amor é lei da vida. E este é o terceiro princípio, terceira lei do Código de Joana de Ângeles. Então, há um sol brilhando dentro de mim, a vida é bela, eu nasci para amar. E o quarto item é eu vivo para servir. Eu vivo para servir. Pode parecer estranho, porque muitas vezes nós achamos que vivemos para sermos servidos. Eu vivo para servir. Existe um pensamento que é o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse não serve para viver é drástico. Ora, quem é que não serve para viver? Todos nós servimos para viver. Vamos reformular esse pensamento. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Aí sim. Eu vivo para servir. É uma lei, é um princípio do Código de Joana de Ângeles. Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que também recebeu o Nobel de Literatura em 1945. Gabriela Mistral tem um poema chamado Prazer de Servir. E ela começa assim: tudo na natureza é um desejo de serviço. Tudo na natureza é um desejo de serviço. Serve o sol, serve as nuvens, serve a chuva, serve a árvore. Serve, tudo serve. Tudo que está na natureza, toda a natureza é um desejo de serviço. Só nós que fazemos parte da natureza e queremos não servir, não. Eu vivo para servir. Veja um exemplo bem concreto. Todo dia de manhã, eu faço uma caminhada, bem de manhã, bem cedinho, passo por uma mangueira. Nessa época, época de manga. Quem tem mangueira e sabe disso, em casa, no quintal. Eu apanho aquelas mangas, chego em casa, lavo bem lavadinho, chupo, uma delícia. Veja, a árvore passa o ano inteiro para produzir a manga, mas ela não consome a manga. A manga são outros que consomem. Ela só serve. Passa o ano todo trabalhando e serve. É que o serviço é lei da vida. É lei natural. Eu vivo para servir. Eu vivo para servir. E ela vai dizer, ainda no poema, lá no finalzinho, que o serviço não é só tarefa de seres inferiores. Deus dá o fruto, Deus dá a luz, Deus serve. E eu pergunto, quem é o maior servidor do universo? Deus. Deus é o maior servidor do universo. E Jesus, o representante de Deus na terra, disse:
certa vez, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. O Filho do Homem. Então, Jesus encarnou na terra, não para ser servido, mas para servir. Eu vivo para servir. É uma lei, é uma lei. Ainda o poeta Rabindranath Tagore. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida é serviço. Servi e vi que serviço era alegria. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Aí eu acordei e vi que a vida é serviço. Então eu servi e vi que serviço é alegria. A alegria de servir. E o quinto e último princípio do Código de Joana de Ângeles é: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal. Mal com U. O mal que me fazem, mal com L, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal. As minhas ações, os meus sentimentos em ações no mal é que me torna uma pessoa, um ser mal. O mal que vem, que nos atinge, o mal exterior, o mal que nos atinge, esse mal não me faz mal. É mal, mas não me faz mal. E esse mal tem causas diversas e finalidades distintas, causas as mais diversas. O mal que me atinge pode ser consequência do mal que eu do mal que eu pratiquei, nessa existência ou em outra. Nessa existência, por exemplo, a imprevidência, a imprudência, a imperícia causam males. Que nós vamos receber o retorno. Mas esse retorno é bom para mim, não é um mal, mas não me faz mal. Vai me ensinar a não cometer de novo o erro. Há males que são desafios para nós, para aprendermos, para crescermos, para aperfeiçoarmos, para sermos competentes. O mal que vem do exterior para nós, que nos atinge, não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós praticamos. Esse é o mal que nos faz mal. Há um sol brilhando dentro de mim, o primeiro. A vida é bela, o segundo. Eu nasci para amar, o terceiro. Eu vivo para servir, o quarto. E o mal que me fazem não me faz mal. Esse é o código de Joana de Ângeles, que eu pedi licença a você para compartilhar. Eu tive o prazer de compartilhar. Muito obrigado. Deus nos abençoe.